E aí, tudo certo, pessoal? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então hoje vai ficar mais tranquilo para vocês ainda, porque nós estamos falando de última atividade assíncrona com o professor Maurício Michel Rebelo, evidentemente, vocês vão ter mais depois com o professor Humberto. Então nós vamos aqui falar sobre o welfare state brasileiro, né? Lembrando da última aula. Como é que foi o desenvolvimento, então, do welfare state no Brasil, professor? Geralmente, a gente começa falando desse welfare state brasileiro lá pelo final do século XVIII, início do século XX. Mas, propriamente mais, nós podemos falar nas primeiras décadas de século XX. Como eu tinha mostrado para vocês na aula passada, no Brasil também teve, nessas primeiras décadas, algumas regulamentações específicas a algumas categorias, como os ferroviários. Então, quando o cara perdia o braço, quando o cara morria lá numa ferrovia, a família às vezes recebia então uma pensão vinda de uma maneira muito diferente de como vocês conhecem hoje, mas era daquela profissão, né? Daquela categoria profissional, né? O que a gente chamou de mais um setor mais, a ideia de conservador, né? Não tão universal. Então, era muito difícil aquela época, não tinha direito à greve, não tinha direito a salário mínimo, tá, pessoal? Nos primeiros décadas do século XX, nós vivíamos na República Velha, tá? Quem se interessar mais por formação da sociedade brasileira, eu sou professor de formação da sociedade brasileira, dou isso para os meus alunos das ciências sociais, então também sintam-se convidadas a fazer um dia comigo essa disciplina, alguém que queira. E o que acontece então nessa República Velha? Tem algumas primeiras tentativas de regulamentações, vocês podem procurar aí no Google, Lei Eloy Chaves, por exemplo, né, do deputado, que pretendia regulamentar algumas questões. A carga horária de trabalho ainda não estava bem regulamentada nesse início do século XX, né? E aí foi uma lenta e sofrível evolução. Então, uma característica importante que eu citaria do nosso welfare state é justamente que lembre-se quando eu falei essa questão da evolução dos direitos civis, dos direitos depois políticos e depois sociais, que é uma coisa que é falada pelo Marshall, né? E que no Brasil seria diferente. Muitas vezes nós tivemos alguns direitos sociais que são importantes nas nossas conquistas históricas, enquanto, né, principalmente cidadãos brasileiros, mas que foram feitos em períodos ditatoriais. Porque, por exemplo, a questão de algumas políticas sociais que foram conquistadas, incluindo a famosa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ela foi em pleno Estado Novo, tá? Então houve uma evolução de direitos, principalmente na arena do trabalho, tá? Nessa primeira metade do século XX, eu diria até a Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo já havia sim alguma previdência, as chamadas caixas de pensão e de previdência, que eram muito separadas às vezes. Como eu disse para vocês, tinha o do ferroviário, tinha o pessoal motorista de ônibus, né? Tinha o dos estivadores, tinha, enfim, um rol de profissões que estavam em caixas diferentes, inclusive às vezes com algumas regras, embora similares, regras diferentes, né? Não existia uma unificação como hoje no INSS, com regras claras e universais a todos os brasileiros. Então, nessa primeira metade do século XX, tem alguma coisa, sim, de leis que protegem o trabalhador, principalmente algumas questões regulamentando greve e tal. Nós temos na década de 40 também ainda a tentativa de criação de um salário mínimo, vejam bem, não existia, né, naquela época, e foi criada e instituída, se eu não me engano, no governo Vargas, a lei do salário mínimo.
E aí vai evoluindo, ok? O que nós temos então pós Segunda Guerra Mundial, ali entre 45 a 64? Nós temos então uma reverberação social maior na primeira experiência democrática brasileira. Existem então tentativas de maior implementação de algumas políticas sociais, né? Algumas políticas sociais, inclusive, de uma maneira mais polêmica, incluindo algumas políticas sociais na área de moradia e na área também de terras, de regulamentação das terras, como as reformas de base de João Goulart, coisa que não foi para frente, né? Interrompida pelo movimento de 64, golpe, revolução contra a revolução. Eu chamo de golpe de 64, a ditadura militar, né? Mas mesmo durante a ditadura, alguns direitos sociais foram sendo incorporados, né? Antes da ditadura, por exemplo, tinha a criação do FGTS, né? Que é o FGTS, eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas antes do FGTS, eu não me lembro exatamente o ano agora, vocês podem pesquisar aí, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, as pessoas tinham estabilidade também no setor privado. A partir de um certo tempo, se eu não me engano eram 10 anos, a pessoa adquiria uma certa estabilidade, a não ser que ela fosse demitida por justa causa. Então a pessoa, para substituir isso, né, foi criado um fundo de garantia de tempo de serviço, que o servidor público não tem. Então uma das coisas que eu quero que vocês observem, tá, isso é uma questão importante de discutir universalização ou não, é que vocês que trabalham às vezes na arena privada, vocês têm um fundo de garantia, né, o famoso FGTS, que tem desde a década de 60, se eu não me engano, procurem no Google. Aí, o servidor público tem estabilidade, eu sou servidor público, né? Então eu não tenho FGTS. Em caso de demissão, né, eu só posso ser demitido em caso de punição, não existe previsão atual para um servidor público ser demitido por mau desempenho, mas sim por algum outro efeito mais grave que venha a cometer, ele é demitido, ok? E daí não tem direito a FGTS. Então isso é uma diferença grande, tá? Isso algumas coisas as pessoas se esquecem quando falam no fim da estabilidade, enfim, etc. Porque às vezes tem pessoas que trabalham numa mesma empresa há 20 anos, elas têm direito anualmente àqueles 8%, né, do salário anual delas. Então isso se torna bastante relevante quando tu pensa em, às vezes, alguém com mais de 10, 15 anos de casa, né? Também foi criado, eu não me recordo exatamente o ano, o seguro-desemprego, né, que eu mostrei para vocês na outra aula, que geralmente é o último a ser dado. Por um viés liberal, alguns criticam o seguro-desemprego porque dizem que estimula a vagabundagem, algumas coisas. Hoje já não é visto dessa forma na maior parte do estado de bem-estar social, mas é evidente que tu tem que ter alguns graus de controle sobre seguro-desemprego, não é o cara poder receber 5 anos de seguro-desemprego, não é isto, né, do que se trata, geralmente na maioria dos países, mas sim receber um salário ou pelo menos uma renda razoável, ao passo que realmente ele não consiga se empregar, né? E daí, no final da ditadura militar, já na verdade no período democrático, no governo Sarney, nós temos a nossa Constituição de 88, tá? O que é essa Constituição cidadã? Primeiramente, gurias, vocês não eram nascidas, então é importante falar alguns comentários. O Brasil vivia numa expectativa muito grande a respeito desta Constituição, porque nós tínhamos, então, como eu disse, desde 64, uma ditadura militar, apesar de que ela se encerra no colégio eleitoral em 85 com a eleição de Tancredo Neves, que morre, né, e assume o seu vice, o Sarney. Mas ela foi eivada de muita expectativa, né? 4 anos depois das chamadas diretas já, havia uma expectativa muito grande sobre a democracia daquela geração. Inclusive injusta com a democracia. Por que injusta? Porque as pessoas achavam que vai ser democracia e tudo vai melhorar, quando a gente sabe que não é bem assim, né? Então, quando teve a Constituição, era muito expectativa. Se vocês procurar vídeos no YouTube, né, o pessoal comemorando a aprovação da nossa Constituição, ela realmente tem aspectos bem importantes na consagração de direitos, comparativamente a outras constituições brasileiras, como a de 67, a de 37, que era autoritária,
a de 34, né? A de 1891, enfim, nós tivemos algumas já constituições, nós tivemos uma instabilidade, digamos assim, nesse sentido comparado aos Estados Unidos, por exemplo, que tem a constituição lá deles há mais de, sei lá quantos anos, mais de 150, 200 anos. Então, quando surgiu ela foi eivada de expectativas, né? E aqui eu quero ressaltar justamente as políticas sociais, né? E no artigo 6º da Constituição Brasileira diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E aí nós começamos o problema. Lembrem-se do exercício que eu pedi da aula passada para vocês? Olhem a quantidade de coisas. Eu cheguei a cansar de tanto falar. Até transporte, né? Tá aqui. Então, a nossa Constituição, ela já surge com um problema que eu já vou dizer para vocês qual é. Ela tem muito de direitos, vocês podem ler e ver isto, mas isso tem um custo, né? Um custo em termos de carga tributária, porque para dar, por exemplo, transporte, né, para fazer uma proteção à maternidade e à infância de uma maneira salutar, de uma maneira desenvolvida, tu precisa de dinheiro, né? Moradia, por exemplo. Hoje nós temos ainda um déficit habitacional bem grande no Brasil. Então, essas coisas custam caro. Alguns criticam, inclusive, a nossa Constituição justamente porque falam muito em direitos, mas não falam tanto em deveres. Inclusive, já contaram essas palavras na Constituição, né, em toda ela. Algumas políticas aqui, então, pessoal, do início, né, desse primeiro momento, eu vou comentar agora. Tu teve um fortalecimento em 88 do seguro-desemprego, ele não era tão forte, tá? Tu teve a criação do SUS, que foi regulamentado em 1990, né, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é muito interessante do ponto de vista da sua tentativa de universalizar. Pessoal, o que acontecia antigamente? Antigamente, vocês podem procurar, eu não sou especialista nisso, né? É muitas coisas, mas antes do SUS, as pessoas tinham chamado o NPS, ou INAMPS também, né? O que acontecia? As pessoas que tinham carteira de trabalho, as pessoas que tinham realmente uma formalização no seu trabalho, elas tinham condições de acessar um sistema de saúde para elas, né? Como se fosse um plano de saúde, como se fosse mais ou menos assim. As pessoas que não tinham esse acesso dependiam de algumas casas de assistência de saúde, né, de misericórdia, enfim, que o atendimento existia, mas ele era péssimo, ele era bem ruim, tá? Então havia, de certa forma, um desamparo até a criação do SUS, até bem pouco tempo atrás, em termos históricos, então, né? Pouco mais de 30 anos, havia um desamparo muito grande para aquelas pessoas que não tinham, então, esse acesso ao sistema. Uma coisa importante que uma vez eu nunca vou esquecer, quando eu estava numa fila lá do INSS, chegou um senhor de idade, bastante idoso já, e comentou com outro colega assim: eu tenho saudade da época do INAMPS, do INPS. Agora esse SUS aí é uma porcaria. Só que ele tem um aspecto que ou ele se dá conta ou ele não se dá, enfim, não tem como saber o que se passa na cabeça desse senhor, que o SUS, ele é universal, ou seja, independente da classe social que tu pode ser o mais miserável brasileiro ou o mais rico brasileiro, tu vai ser atendido igual pelo Sistema Único de Saúde. Isto é motivo de críticas, né, porque às vezes, justamente por ser universal, ele tem um custo maior, mas também é motivo de elogios, inclusive mundiais, né? O Brasil, a referência para a criação do SUS é o modelo inglês, dei uma procurada nisso, tá? Que já foi melhor, inclusive. Porque justamente exige um grau de financiamento grande um sistema único de saúde como o nosso.
Professor, ele funciona ou não funciona? Tomem cuidado. Comparativamente a outros sistemas de saúde, eu acho o SUS razoável. Ele tem problemas de subfinanciamento e também de gerenciamento de recursos, gerenciamento, claro que tem. É óbvio que tem. Todo mundo que já precisou usar o SUS, né, sabe disso. Quem tem parentes que utilizam o SUS sabe disso. Mas ao mesmo tempo também o SUS ele salva vidas, né? Dou um exemplo pessoal. Eu tive um pai, por exemplo, que teve câncer recentemente. Câncer, né, de próstata, que é normal para homens idosos. E ele teve um atendimento que, se não foi assim lá o atendimento que ele teria numa unidade privada de saúde, ele foi relativamente bem tratado e bem cuidado pelo SUS. E hoje, né, graças a Deus, está curado, ou, né, praticamente curado do câncer de próstata que ele teve. Ou seja, eu vi isso na prática acontecer. A cirurgia não demorou tanto tempo, a cirurgia demorou poucos meses, tá? Isto ocorreu na cidade de Porto Alegre. E outras pessoas fazem cirurgias pelo SUS e tal, etc. Claro que às vezes, dependendo, demora, etc e tal. Por isto, né, uma crítica em relação ao SUS, né, a questão do subfinanciamento. Nós também temos em 1993 a chamada Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, né? Essa lei foi importante também para definir alguns parâmetros no Brasil sobre assistência social. A LOAS é extremamente importante, né, para as gurias que são formadas aí, rapazes também, em assistência social, né? Então isso também é bastante importante.